Graças a Deus. Veja, a palavra, a gente sempre procura explicar para você que é o momento mais importante. 50% da reunião é o louvor, é a adoração. 50% da reunião é você reconhecer a sua pequenez, a sua insignificância, se humilhar embaixo da potente mão de Deus para Ele te exaltar. Por exemplo, uma pessoa que quer ser abençoada, quer ser curada, liberta, quer abençoar casa, lar, a melhor coisa que você pode fazer, amigo, é esquecer quem você é. Esquece quem você é. Lembre que você é filho. Lembre das suas origens. Se humilhe embaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Sabe por quê? Porque Deus, Ele reprova, Ele repreende o soberbo, mas dá graça aos humildes. Se você chega num lugar como esse, ou em qualquer igreja, soberbo, arrogante, achando que você é alguma coisa, você vai ser abatido. O seu dinheiro não vai conseguir fazer nada por você, a sua posição política não vai conseguir fazer nada por você, os seus status, os seus diplomas, os seus PhDs, bacharelados, não vai conseguir fazer nada por você. Deus, Ele aborrece os soberbos, despreza os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Mas até nós somos assim. Se você está no trânsito com o seu carro, aí chega uma pessoa com arrogância, batendo no seu ouvido: me dá um dinheiro aí. O que você vai fazer? Trabalhar, vagabundo. Tem mais o que fazer, mano? Sai. Não é assim? Mas a pessoa chega na humildade: Senhor, eu podia estar roubando, matando, me prostituindo, usando tudo isso para me prostituir, mas eu estou pedindo, eu estou precisando. Gente, você pode até olhar de cara feia, mas o Espírito Santo toca no seu coração. Você acaba dando uma moeda, R$2, acaba pagando um prato de comida, e às vezes a pessoa está mentindo. A maioria das vezes as pessoas mentem. E por que o senhor diz isso? Porque eu já vi pessoas pedir remédio, você compra o remédio, elas pegam o remédio, vai e vende em outra farmácia. Se dá uma cesta básica, elas vão e vendem no comércio. Hoje a gente vive embaixo de uma falsidade, de uma mentira tão grande. Mas você se compadece, porque elas pedem com humildade. E quando elas te pedem e você não dá, e elas já logo: é assim que você é crente? É assim que você é crente? Gente, não dê nada para ninguém quando essa pessoa te ameaça. Quando uma pessoa questiona o seu caráter, o seu amor, a sua religião, não dá nada. Essa pessoa, ela é falsa, fingida, dissimulada, é um demônio. A única coisa que ela pode dizer para você é: amém, obrigado. Mas tem umas que quando você nega, elas olham para você assim, já diz assim: olha, Deus abençoe. Já viu essas pessoas? Deus te abençoe, querendo dizer, olha, que Ele desgrace a sua vida, que você perca tudo que você tem. Então Deus, Ele trabalha com humildade. Se você chega num lugar como esse, se humilha, você pode estar passando pelo problema que for, você tem que tocar no coração de Deus. No passado os homens conseguiam tocar. A mulher era hemorrágica, ela tinha um fluxo de sangue, e ela conseguiu tocar em Jesus, ela foi curada instantaneamente. O cego de Jericó, Jesus fez lodo, passou nos olhos dele, tocou nele, ele foi e se lavou no tanque de Siloé e ficou curado. Os leprosos também tiveram contato com Jesus. Mas hoje, cadê Jesus? Jesus está aqui. E como você toca em Jesus? Fisicamente não, você toca em Jesus espiritualmente. Você toca em Jesus quando você chega diante dele com um coração quebrantado, um coração contrito, quando você reconhece as suas misérias, a sua pequenez, quando você sabe que aquilo que você sabe é nada em vista do problema que você está passando. Então você se humilha diante dele e você diz: Pai, eu preciso de Ti. Ele
Ele se compadece, Ele ainda tem misericórdia, porque Ele é um Deus misericordioso. Então é orar, se posicionar e ouvir a palavra, porque a palavra, ela é profética. Você sabe o que é profecia? Profecia não é falar do seu passado, profecia não é falar do seu presente, daquilo que está acontecendo com você, porque o seu passado e o seu presente não interessa para Deus. Profecia é falar do futuro. A palavra de Deus fala do seu futuro, fala daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele vai mudar, daquilo que Ele vai transformar, das portas que Ele vai abrir, do destino que Ele vai liberar para você. Isso é profecia. Então nós temos que estar atento à palavra, a palavra profética, porque ela vai liberar destino. Ela vai nos abrir um entendimento, a mente daquilo que Deus Ele quer fazer nas nossas vidas. Então a palavra diz aqui, olha, no livro de Atos, capítulo 9, diz assim, olha: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita pelo caminho, qualquer homem, qualquer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de uma luz do céu. E caindo ele em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ora, quem é que não conhece a história de Saulo? Saulo mais tarde veio se chamar Paulo. Saulo significa grande e Paulo pequeno. Enquanto Paulo, ele era conhecido como Saulo, ele era um homem extremamente fiel à lei, mas só que ele era um homem religioso. Quando a pessoa está dentro da igreja e ela é uma pessoa religiosa, ela tem esses comportamentos aqui, ó. O comportamento de Paulo. E não é esse comportamento que vai mudar a sua vida, que vai abençoar você. Paulo, a Bíblia diz que ele era hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo que há na lei, ele era irrepreensível. Pensa num homem irrepreensível. Sabe aquele crente chato, que qualquer coisa que você faz, ele quer te condenar? Ah, não pode não, é errado. Não, tatuagem, não, pintar cabelo também, não. Sabe, Paulo, ele era irrepreensível na lei. Ninguém tinha nada para falar de Paulo em relação à lei, mas ele era tão irrepreensível que quando ele se viu na posição de julgar e condenar aqueles que eram da seita do Nazareno, ele começou a persegui-los, respirando ainda ameaça de morte. Como pode um cara de Deus ficar respirando ameaça de morte? Respirando ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, pedindo carta para os sumos sacerdotes para prender e matar aqueles que eram discípulos de Jesus. Ou seja, o testemunho de Paulo, ele não condizia com a religiosidade dele. Aliás, pessoas religiosas, elas são assim, elas só sabem condenar, falar mal, coloca régua em todo mundo está errado, o diabo já inventou um monte de pecado, aí vem aquele crente arcaico, perturbado, inventa mais um monte de pecado, te sufoca, te oprime, não deixa você caminhar. Mas eu não quero levar a pregação para esse lado, eu quero levar a pregação para aquele lado, daquelas pessoas que ainda se encontram dentro da igreja, mas elas ainda fazem tantas coisas erradas, ainda tem tanto
tanto ódio dentro do coração, elas ainda respiram ameaças de morte em relação àquelas pessoas que se levantam contra elas. Ela é perturbada no trânsito, ela é perturbada no trabalho, ela é perturbada dentro de casa, ela não tem testemunho. Existem pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sendo batizadas, elas continuam como o apóstolo Paulo. E se você acha que com esse comportamento você vai romper, vai viver novidade, vai viver milagres, você não vai viver milagres, porque até então você ainda não aprendeu o que é amor, você ainda não aprendeu o que é ser de Cristo Jesus. Paulo perseguia, Paulo prendia, Paulo matava. E existem pessoas que às vezes dizem ser de Jesus, que ainda perseguem, assolam, maltratam e matam. Porque a palavra diz que aquele que aborrece o seu irmão, ele é homicida. Está lá no livro de João. Olha só, livro de João, 1 João. Olha só que coisa interessante. Ó, 1 João capítulo 3, versículo 15. Se você acha que aborrecer sua esposa, aborrecer seus filhos, aborrecer seu marido é algo comum, não é, meu. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, todos aqueles que aborrecem, o que é aborrecer? É aborrecer, é você ver problema em tudo. É problema na comida que ela faz, é problema na roupa que ela lava, é problema na limpeza da casa, é problema se ela dorme demais, se ela dorme de menos, se ela acorda cedo, se ela dorme tarde, se ela atende de telefone, se ela deixa de atender, se ela manda mensagem, se ela não manda mensagem. É aborrecer. Quem aborrece o seu irmão é homicida. É um Paulo da vida, está dentro da igreja, mas está perseguindo, caluniando, levantando falso, prendendo, destruindo a vida dos irmãos. E eu digo isso porque a palavra diz aqui no versículo 5 de Atos: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, quando você persegue aquela pessoa que está tentando, se esforçando continuar no mesmo caminho que você é homicida. Meu, por exemplo, tá eu aqui e o diácono Romero. Faz de conta que o diácono Romero é minha esposa. Vem cá, minha esposa. Tá grávida, minha gente? Deixa o barrigão aí, filho. Tá grávida. Meu, eu tenho o mesmo propósito que ela tem os mesmos propósitos que eu. Ela crê no reino dos céus, eu creio também. Ela crê na salvação, eu creio também. Ela quer ir para o céu, eu quero ir para o céu. Ela quer romper, eu quero romper. Ela quer prosperar, eu quero prosperar também. Nós queremos crescer junto, nós queremos ter um carro, queremos ter uma casa, queremos ter um lindo bebê. Quer dizer, então, ela é minha amiga, ela é minha parceira, ela é minha irmã, é minha amante. Você está me entendendo? Então, quando eu persigo ela, quando eu aborreço ela, e às vezes por coisas tão pífies, meu, não traz os seus problemas para dentro de casa. Você foi humilhado pelo seu patrão, no seu trabalho, não fechou algum contrato, nada deu certo no dia de hoje. Então não leve os seus problemas para aquela pessoa que te ama, para aquela pessoa que está torcendo para os dois romperem juntos. Não faça isso, porque a única que está ali contigo na alegria, na dor, na tristeza, até que a morte separe, é quem? É ela. Se bem que, se o seu pastor for que nem o pastor que casou a minha irmã, gente,
nem a morte vai separar. Estou falando, a minha irmã adoeceu. Aí o médico falou para o meu cunhado: ó, a Isabel vai morrer, sua mulher vai morrer. Aí meu cunhado foi para casa: a Isabel vai morrer, a Isabel vai morrer, a Isabel vai morrer. 3 horas da madrugada, deu um infarto nele, fulminante. Ele morreu. Ele morreu primeiro que ela, gente. Aí o pessoal me ligou: morreu. Eu o quê? Morreu. Eu falei: puxa vida, minha irmã morreu. Não entendi direito, né? Aí depois, quando deu meio-dia, ligaram de novo: a Isabel morreu. Falei: não, me ligaram 6 horas da manhã aqui, me avisando: não, quem morreu foi a Arnaldo, a Isabel morreu agora. No mesmo dia, os dois morreram no mesmo dia. Os dois caixão, na mesma funerária. Quer dizer, o pastor foi bom, nem a morte separou, morreram juntos. Mas então, quando você aborrece o seu irmão, você automaticamente está bloqueando aquilo que Deus tem para fazer sobre a vida de vocês dois. Porque agora Deus não quer fazer somente na vida dela, Deus não quer fazer somente na vida dele, Deus quer fazer na vida de vocês dois. Porque afinal de contas vocês são uma só carne, um só espírito. Teme um só Deus, busca um só Deus. Como que Deus vai repartir uma herança que Ele tem para vocês dois? Como Ele vai realizar sonhos? Não tem como. Por isso que Paulo fala: é melhor você não casar, hein, meu? Quer casar? Então, mulher custa caro e dura muito tempo. E homem é chato pra caramba. Aí mulher é o capeta, mas homem é o diabo. Então, filha, não tem essa. Então Paulo, ele perseguiu os cristãos, e Jesus fala para ele: eu sou Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa te é recalcitrar pelos aguilhões. Não, mas agora você não está entendendo, porque o melhor vem agora. O melhor vem agora, ó, presta atenção, presta atenção. Então Paulo era aquele homem que, mesmo sendo religioso, que mesmo obedecendo toda a lei, era aquele homem que perseguia os cristãos, que assolava os cristãos, que prendia, que jogava na prisão, que mandava matar. A única maneira que Deus pôde fazer ele parar, sabe como foi? Fazendo ele cair do cavalo. A palavra diz que ao meio-dia, ele indo em direção a Damasco, de repente, subitamente, uma luz iluminou do céu, uma luz forte. Todos os que estavam com ele caíram. Paulo caiu também, mas só que ele já caiu cego. E ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O nome dele, de Saulo, o grande, mudou para Paulo, que significa pequeno. Foi a única maneira que Deus conseguiu barrar Paulo, porque Paulo, mesmo sendo religioso, ele estava correndo, mas ele estava correndo de forma totalmente errada. E quantas são as pessoas que de repente estão aqui nessa noite, que mesmo dentro da igreja, mesmo ouvindo a palavra, mesmo ouvindo louvores, participando da Santa Ceia, são dizimistas, eles estão correndo na contramão, eles estão fazendo tudo errado. Então a única maneira de Deus te parar, te bloquear, é fazendo você cair do cavalo. Existem pessoas que estão caindo do cavalo e nem imagina por quê. Você está caindo do cavalo por causa da sua brutalidade. Você está caindo do cavalo por causa da sua estupidez. Você está caindo do cavalo porque você não está perseguindo a sua esposa, não está perseguindo os seus filhos. Você está perseguindo Jesus. Você está me entendendo? Você está perseguindo Jesus. Você não está perseguindo o seu pai, a sua mãe. Não está sendo desobediente com o seu pai, com a sua mãe. Você está sendo desobediente com Jesus. E quando nós somos desobedientes com Jesus, Ele nos faz cair do cavalo. É a única maneira de barrar, de frear, de impedir que você continue fazendo asneira e se perca ao longo do caminho. Paulo cai do cavalo. Ele escuta a voz de Deus, a voz de Jesus. Paulo, dura coisa te é recalcitrar contra mim. Dura coisa você me resistir.
Porque quando Deus ele tem propósito nas nossas vidas, gente, Ele vai nos barrar, Ele vai tirar pessoas das nossas vidas, pessoas que são âncoras, pessoas que são obstáculos, pessoas que sabe, nos barram, nos impede de crescer. Ele vai tirar você de determinados lugares, Ele vai tirar você de determinados trabalhos. Se for necessário Ele tirar você de uma cidade, Ele tira você de uma cidade e leva para outro lugar, só para não te perder. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei com quem o Espírito Santo está querendo falar nessa noite, mas eu só sei que de repente a sua vida está no fundo do poço e você não entende como pode. Eu na igreja, participando da Santa Ceia, sendo dizimista, lendo a palavra, orando, como pode a minha vida estar totalmente amarrada? Como pode eu cair do cavalo literalmente? Você está perdendo. Você que já deveria ser mestre, hoje está como aluno, todo bobo, sem saber o que está acontecendo. Tudo que faz não dá certo, as portas fechadas, a empresa quebrando, falindo. Mas a partir do momento que ele cai, a Bíblia diz que ele é levado para a casa de Judas. Ele fica uns 3 dias lá na casa de Judas. Deus fala com um homem chamado Ananias, manda Ananias ir lá visitá-lo. Veja, 3 dias ele ficou cego. Durante esses 3 dias ele não comeu, ele não bebeu, ele não dormiu. Sabe quando você fica proparoxítona, aquele monte de problema, aquele monte de barulho, e a cegueira. Existem pessoas que estão assim, cegas, não conseguem enxergar um caminho, não conseguem enxergar uma saída, a mente perturbada, não dorme, não come, não vivem. E aqueles 3 dias ele ali na casa de Judas, esperando uma resposta do Senhor, esperando algo acontecer. Aí de repente, não mais que de repente, Ananias chega. Ananias prega para ele, fala da palavra para ele. As escamas caem. Quando as escamas caíram dos olhos do apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Foi se batizar. Sabe, o primeiro indício, a primeira prova de que as escamas estão caindo dos seus olhos é quando você vê a necessidade que você tem de Deus. O primeiro passo para a gente observar uma pessoa que realmente está enxergando, já está entendendo as coisas de Deus, é ela querer se batizar, ela dizer: não, eu tenho que me batizar, eu tenho que entregar a minha vida para Jesus, eu não posso mais continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo, não, eu tenho que me entregar. E ela vai e entrega a sua vida para Jesus. E olha que coisa interessante, depois que Paulo entregou a vida para Jesus, sabe o que aconteceu? Vamos lá no livro de 2 Coríntios. Nós não entregamos a vida para Jesus à toa, para viver de qualquer jeito, para viver de qualquer maneira. 2 Coríntios, a palavra diz assim, veja, olha, Segunda Coríntios, capítulo 10. Ele não levou para você aí não? O negócio que eu dei para ele? Não levou lá não, irmão? Então, coloca o versículo 2. Coloca o versículo 3. Calma aí, gente. Conheço um homem que há 14 anos
Depois que as escamas... Não, pega essa chave. Depois que as escamas caíram dos olhos dele, depois que ele se batizou, entregou a vida para Jesus, tudo bem, ele foi desprezado, abandonado, humilhado por muitos, sofreu açoites, prisões, naufrágios, picada de serpente. Porque depois que você entrega a vida para Jesus, não pense você que vai ser fácil. Não, você vai ser perseguido. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas nenhum dos apóstolos conseguiu ver, sentir e ouvir aquilo que Paulo ouviu. Nenhum deles. Quando ele decidiu realmente andar embaixo de uma obediência, ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que aos homens não é lícito, falar. Meu Deus, só depois que ele realmente se batizou, entregou a vida para Jesus, só depois que as escamas caíram dos olhos dele, que ele começou a ver coisas que homem nenhum viu, que não é lícito falar com homem nenhum. Só depois desse episódio que ele subiu até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Você quer ver coisas inefáveis? Quer ver milagres? Quer ver prodígios, maravilhas? Quer ver coisas grandes acontecerem na sua vida? Então você precisa se posicionar. Você precisa se decidir. Ou você continua sendo um cliente, um espectador, ou você realmente se entrega. Porque o que Deus tem para fazer nas nossas vidas é algo grande. É como a gente diz, é coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviu e ainda não penetrou no coração de homem nenhum. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Enquanto você ficar cocheando entre dois pensamentos, achando que está servindo Jesus e agindo como Saulo, perseguindo, caluniando, ofendendo, mentindo, brigando, batendo, quebrando, você não vai ver nada. De repente você caiu do cavalo justamente para Deus mostrar para você nessa noite que você estava correndo errado, que do jeito que você está agindo, você não vai chegar em lugar nenhum. Do jeito que você está tratando a sua esposa, os seus filhos, o seu marido, você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa ter calma, você precisa ter paz. Na vossa paciência eu possuí as vossas almas. Nada justifica você aborrecer alguém, principalmente aquela pessoa que está do seu lado. Então eu quero nessa noite pedir ao Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim como naquele dia Paulo, ele caiu do cavalo, mas ele foi iluminado, e a tua luz mostrou para onde ele devia ir, a casa de quem ele deveria se abrigar, e quem iria orar por ele. Eu tenho certeza que nessa noite também o Senhor está iluminando os pensamentos desse homem, está iluminando o coração dessa mulher, está mostrando o rumo, a direção. Deus, Ele já está dizendo o que você tem que fazer, como você tem que agir, como você tem que proceder a partir de hoje. Se você quer viver milagres, então seja milagres. Deus, Ele quer transformar primeiro o seu coração, o seu interior, para que depois Ele possa transformar o seu exterior.